Boa noite a todos. Esse é mais um Atrás do Vidro, o resumo da semana. A gente vai para a segunda versão. A primeira a gente estreou semana passada. E agora a gente está aqui de novo, tentando falar um pouquinho do que aconteceu no Padel durante essa semana. Sempre importante lembrar quem está com a gente, a Compass, a Grif Padel e a Racas, que tem um cupom de desconto de 10% para quem comprar lá. Fique à vontade, bota ali para G10, o cupom está aí aqui embaixo, passando a tela toda. E pode perceber que hoje eu não estou com ninguém ao meu lado, mas eu estou com 3 grandes convidados. Vinícius Branchi, ele que entrou de última hora, até agora há pouco não podia, mas ele disse que não quer perder essa resenha. Branchi, boa noite. Boa noite, Michael. Boa noite, Conrado, meu amigo Marcelo aí, a quem está assistindo. É sempre um prazer estar aqui, compartilhando aí nossas experiências e dando nossos pitacos. Aí, só vocês lembraram, já viram aqui que o Vini não é amigo do Conrado, né? Ele é só amigo do Marcelo. Boa noite, Conrado, direto lá de São Paulo. Conheço de longa data já o Marcelo, mais do que o Conrado, mas não deixa de não ser amigo dele, não. Boa noite aí, meu querido Conrado Nakata. Sempre lembrando que ele que é um dos idealizadores do programa. Ele que está fazendo muita força. Ele, tanto quanto eu, ele acredita no projeto, está aí, está sempre. Boa noite, Conrado. Fala pessoal, fala Maicon, Vini, Marcelo, boa noite a todos aí, a quem está acompanhando a gente de casa. De novo um prazer estar aqui com vocês, levar bastante informação e discussão sempre saudável para o Padel. E por último, não, mas não menos importante, ele veio aqui não só exclusivamente para falar dos menores que estão aí às portas do Mundial, e também comentar sobre Padel, porque é um cara que gosta, é um cara que sei que vê, está sempre atualizado. Marcelo, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aí conversando com a gente. Boa noite, Maicon. Cara, prazer é meu estar participando, assisti o programa da semana passada, achei fantástico, não esperava e é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Conrado, boa noite, Branchi. Espero contribuir aí com a discussão. Eu sempre acho uma falha minha, porque eu peguei 3 dos caras que mais gostam de falar de Padel, e eu botei só 30 minutos para eles. Eles estão se coçando, mas tá aí, né? A gente vai começar já com o próprio Conrado falando aqui um pouquinho. A gente vai falar sobre FIP, ele já elaborou todo um calendário já mostrando sobre os FIPs que tem aí. Vai aí, Conrado. Quais os FIPs que tu acha bom ressaltar nesse momento? Vamos começar pelo FIP Bronze da semana passada, em Sassuolo, na Itália. Na chave masculina a gente teve a vitória dos espanhóis, Marcos Gonçalves e Pepe Aliaga. E na chave feminina as vencedoras foram Ana Ortiz e Giulia Dalpozo. O FIP Bronze distribuiu aí 5 mil euros na chave masculina e feminina. Em Lisboa tivemos um FIP Silver. Os vencedores foram o argentino Maxi Sanches Blasco, que já jogou muito aqui em terras brasileiras esse ano, com o espanhol José Jiménez. 3 FIPs aqui no Brasil, né? Rio Grande, nós tivemos Santa Maria e Porto Alegre. Rio Grande, Santa Maria e Porto Alegre. Ele levou um vice-campeonato e um campeonato, esse último em Porto Alegre. E na chave feminina, a gente teve como campeãs a Melania Sais e a Ana Catarina Nogueira, uma dupla espanhola e uma portuguesa. O Flip Silver, que distribuiu 12.500 euros para cada uma das chaves. E aí, o grande destaque da semana dos torneios FIP foi o FIP Platino em Sevilha, onde a gente teve a vitória do Lucas Bergamini e do Paquito Navarro na chave masculina. E na chave feminina, a vitória da Cláudia Jensen e da Alejandra Alonso. E aí eu aproveito agora, então, para convidar o Vini e o Marcelo, já largando aí a bola rolando. Dupla que anuncia a separação, dupla que ganha torneio. Vini? Na realidade a gente vem conversando aqui fora do ar, né, que parece que quando se separa a pressão diminui, talvez, né, por resultados, até porque ambos os jogadores já sabem que vão traçar caminhos diferentes. Então acho que essa pressão por resultados, como ela é menor, acaba ajudando, né, a dupla. E a gente sabe que o Paquito é uma pessoa
bem complicado, tem uma personalidade muito forte dentro da quadra, né? Todo mundo fala 1000 elogios dele fora da quadra, mas dizem que ele é uma pessoa complicada dentro da quadra. Ele mesmo já reconheceu isso, né? Quando perguntado para ele qual que era o projeto dele, ele disse ser um melhor parceiro, né? Então acho que tudo isso ajudou, né? E também, obviamente, pelo fato dele estar jogando em casa, né? Com a torcida, com o filho dele, né? Que inclusive é um xerox dele, né? Isso tudo ajudou, né? E o Lucas também acho que conseguiu desempenhar melhor o paddle dele, sem tanta essa pressão, né? Ele estava jogando inclusive com o Vitor Ruiz, que era um ex-parceiro dele, né? Já conhece o jogo dele, e eu achei esse jogo, já falando um pouco do jogo, era um jogo complicado. A dupla Ruiz estava vindo muito bem no torneio, né? Já tinha desbancado duplas fortes, duplas de Premier, e achei o Alex Ruiz principalmente jogando muito bem. O jogo foi um pouco mais em cima do Vitor, né? Que sentiu um pouquinho mais ali a pressão. E um excelente resultado para essa dupla, né? Até muito, muito importante, porque somaram pontos estratégicos agora que abriram a dupla, né? Principalmente o Lucas, que pegou agora um jogador mais de baixo do ranking. Então, esses pontos certamente foram muito importantes para ajudar a ele entrar sempre, né, numa posição mais privilegiada nos Premier. E principalmente no Master também, né? Pensando já no Master Final. E o Lucas que segue como dupla 8, né? Mesmo pegando um parceiro mais abaixo, se não me engano, né? Ele segue como dupla 8. E o Brank falou aí que a pressão por resultados, ela se dissipa um pouco, né? Com o anúncio do fim da dupla, mas também tem a questão da incerteza de tu saber o futuro, né? Se vai continuar ou não. E depois de anunciado, isso um pouco que se perde, né? E acho que também, além de não ter mais essa pressão, tanto por resultado, também não tem mais aquela pressão extra quadra de tu não saber do teu futuro, com quem tu vai jogar, o que tu vai fazer, se vai continuar a dupla, se não vai. E eu acho que isso, obviamente, é uma coisa menos a se pensar quando tu entra em quadra, né? É uma coisa menos na cabeça que ajuda também a desempenhar melhor. Aqui, pergunta. Ainda que falte pouquinho pro final do ano, vocês acham que a dupla do Paquito e do Sanz vai até o final do ano ou ele vai haver outra mudança? Fique à vontade. Cara, assim, ó, já começa falando antes de passar a palavra pros outros, com o Paquito é muito difícil de tu mensurar isso, né? Porque tu não sabe como é que vai ser o encaixe. E pode ser que aconteça ou não. É um chute mais aleatório, eu diria, do que outros, se tu me perguntasse, Maicon, do que outros jogadores, né? É difícil. Não apostaria em nem que sim, nem que não. Conrado. Eu acho que não, porque nós estamos já entrando na reta final, aí já estamos nos 40 do segundo tempo de temporada, apesar de ter ainda muitos torneios, mas eu acho que já estamos nos 40 do segundo tempo. O que eu vejo é que acontece hoje uma pressão externa muito forte. Não pressão, mas é gerada uma pressão de tem um domínio tão claro de TAP e Coelho que a mídia, o Instagram, o assunto do momento é quem vai se juntar com quem para ganhar de Coelho e TAP. E isso, obviamente, chega na cabeça dos jogadores. Isso cria pressão, isso chega na cabeça do patrocinador. Ó, esse projeto, não, mas isso de repente, quer dizer, está se criando um alvoroço, né, uma discussão muito grande sobre quem vai se juntar com quem para ganhar para derrubar a Coelho e TAP. E qualquer momento, pode ter um torneio, não deu certo, tchau, vamos para a próxima. Como eu falei semana passada, tá virando família no ping-pong. Daqui a pouco você já jogou com todo o circuito, você vai ter que voltar pro primeiro da fila e jogar de novo com todo Fez mundo. a revista, né? Brank. Eu vou até falar uma coisa meio óbvia, mas realmente é isso aí. Vai depender muito dos resultados, né? Dos primeiros resultados. O que a gente tem visto é que uma sequência aí de 2 resultados ruins já abala a dupla, né? Tanto é que internamente aqui no grupo de Bento, quando o Lucas e o Paquito tiveram assim o segundo revés, assim, segundo torneio que eles caíram fora na primeira rodada, eu disse, acho que vai abrir essa dupla, e não deu outra. Então vai depender muito dos primeiros resultados, só que tem um porém que acho que talvez os atletas não estão percebendo, né, que, como eu falei no último programa, o pádel,
atual está dividido em duas faixas, né? A primeira, Coelho e Tapia, né? E o Shingoto e o Galan. E depois vem todo o resto. Então eu acho que essa faixa 2 está muito parelha, né? Então todo mundo pode ganhar de todo mundo, né? Claro, dessas duplas que costumam chegar. Então eu acho que isso que talvez não entrou ainda na cabeça do jogador, porque ele perde numa primeira rodada e acha que é um péssimo resultado, e normalmente é pelo histórico que a dupla vinha fazendo, só que hoje realmente eu vejo uma paridade muito grande no masculino, tirando, obviamente, a dupla 1 e a dupla 2. Então, mudamos de assunto, porque a gente Só uma curiosidade aqui, só para fechar aqui, falando de dança de cadeira, só uma curiosidade rápida, só para coisa. Semifinal, Lucas Bergamini e Paquito Navarro ganharam do Fran Herrero e do Ravi Leal. Ou seja, o Lucas, na semifinal, ganhou do futuro parceiro dele. Sim. Então você vê como, né, as coisas dessas danças de cadeira chegam uma hora na quadra que ficam engraçadas até. Isso, na final ele ganhou do antigo parceiro e na semi ele ganhou do futuro parceiro. E disse tchau e comemorou com o atual. E outra curiosidade aqui, tá? Se eu não me engano, tá? Todas as duplas que o Lucas teve até hoje, quem tomou a iniciativa de abrir a dupla foi sempre o parceiro. Eu posso estar enganado, mas pelo que eu sei, normalmente a iniciativa partiu do parceiro. O Branco vai defender o Lucas a vida toda, só para lembrar. Não foi uma defesa, hein? Não foi uma constatação do que eu fiquei sabendo, né? Mas isso não é uma defesa, até porque Sim, trocar de dupla também faz parte do jogo, né? E aí, só para fechar o FIP aqui, Sevilha, só para uma menção, a Raquel Pilcher jogou do lado da Dayara Valenzuela, perderam na última rodada do quali para Goyeneche e Esposito. Mas aí um bom torneio para a Raquel que está voltando, o chave duríssimo, um torneio muito duro, e a Raquel perdeu na última rodada do quali. Aí, a gente já vai entrar também no Premier, a gente já está falando aqui. O Premier agora da Alemanha está rolando agora. A Raquel, ela furou o quali, entrou, jogou a primeira rodada, infelizmente caiu. O Campagnolo ganhou a primeira rodada, caiu na segunda. E hoje, que a gente está gravando, infelizmente hoje é gravado, depois a gente vai entender o motivo, mas hoje o Lucas e Paquito ganharam por 6-2, 6-1. Acho que teve uma vitória meio contundente e estão nas quartas de final. E aí? É gravado, mas não tem edição, né, Michael? Tu não pode ratear. Não vou editar isso aqui. Eu tô ruim mesmo. Não, e só pra ressaltar que a Raquel, ela furou o quali, ela entrou no quadro e acho que ela perdeu 7-6, 7-6, né? E pra Carolina Oss, era uma dupla boa, assim. Sim, muito bom. E ela perdeu 7-6, 7-6, ou seja, vem demonstrando aí que realmente tá voltando e voltando bem. Então isso aí a gente vai, como disse mesmo o Conrado, isso aí a gente vai deixar para falar mais na semana que vem, porque a gente tem alguns assuntos e não podemos desperdiçar um convidado tão importante num momento tão importante agora, que é a entrada do Mundial de Menores. Uma rápida passagem aqui pelo Brasil com o BPT Challenger que houve aqui em Brusque. A dupla Luca Barim e Henrique Marcília acabaram levando a melhor, levaram o título. É legal esses challenges. Esse ano, se não me engano, o Brasil Padel Tour fez 2 e ainda tem mais um a fazer. Isso proporciona duplas diferentes, pessoal de baixo chegar, até o Henrique nem está tão abaixo no ranking, mas muito parabéns pelo Luca, que está indo também para o Mundial, né, Marcelo? Tu disse que não ia falar de menores agora, mas tá falando do Luquinhas aí, né? Isso é, não, foi isso muito bem, cara, isso é muito legal, assim, eu fico muito feliz, porque eu me lembro dele pequenininho jogando, né, e ver esse crescimento, cara, chega a me arrepiar, assim, é fantástico. Parabéns pra ele, aproveito aqui pra dar os parabéns e parabéns pro Tipe também. Até brinquei com eles na postagem que ele carregou o Tipe, mas é legal, o Tipe é um bom parceiro e pelo visto encaixou bem a dupla. Parabéns pros dois, hein? Só falar que ele lembra dele pequenininho jogando, então ele segue pequenininho jogando, né? Nem tanto, né, cara? Deu uma espichada. Sobre esse resultado, a gente, no último programa, a gente tinha destacado os resultados do Tipe e do Theo, né? E claro, a gente acabou dando um destaque para o Theo por ele ter sido convocado, né, da seleção, mas eu queria deixar claro aqui também um destaque então para o próprio Tipe, né, que pegou esse futuro
futuro que já é presente aí no jogador brasileiro, o Lucas, e chegou e fez um bom resultado. Então também temos que dar o crédito aí pro Tipe, já que no último programa a gente focou bastante no Theo, então a gente mostra que tanto um quanto o outro estão evoluindo bastante, né? Estão evoluindo bastante e estão treinando bastante, então é merecido, não veio do nada, não caiu do céu esses resultados, e então estão de parabéns. O Tip, ele tem uma competitividade inata dele que acho que, por exemplo, a questão da dupla dele com o Theo, acho que é muito complementar. Às vezes eu sinto ainda o Theo baixando um pouco e apesar da qualidade técnica incrível que ele tem, e o Tip, ele é um cara que ele dá uma segurada e acho que isso faz dele a dupla ser uma dupla tão boa, né? Ahn, enfim, acho que isso também acabou complementando com o Luquinhas e o Tip, até o Juninho postou que segunda-feira o Tip tinha ganho o Challenger Tava treinando. tava treinando na segunda-feira, né? Então isso é muito louvável, parabéns para ele. Tá aí. Uma rápida passagem agora, a gente volta para a Espanha, falar um pouco da Reserve Cup, que teve agora em 18 a 20 de setembro. Cara, é um evento amistoso, mas ocasiona algumas coisas do tipo, como houve um grande jogo, né? Tapia e Coelho. Não, Tapia e Coelho de lados separados. Inclusive, o Coelho ganhou do Tapia todas as versões possíveis, né? Alguém tem alguma surpresa disso? Essa dupla aí é fortíssima, né? Desculpa, Não, eu Conrado, pode acho. ir. Não, é aquele jogo que eu acho que todo mundo queria ver. Primeiro com o Egitap separado e depois complementando com Galen e LeBron, né? Quer dizer, jogo que tinha mais coisa para acontecer, não podia acho que ter no Padel hoje em dia. Tá, mas eu vou fazer uma Cara, pergunta. Eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês três. Vocês preferiam ver o LeBron ali como foi, LeBron e Tapia, ou preferiam ver o Xingoto? Questão pessoal. Eu preferia ver o Xingoto mesmo. Aliás, se eu não me engano, eu não sei se teve esse confronto no Mundial, Não mas eu teve. sei, Eu eu sei torci que pra ter e não não, teve. Não teve porque o Tapia não teve. não jogou com É, o Xingoto. e eu sei que a gente deu um azar que o Galã e o Coelho jogaram junto contra o Sagu e o Jota, né? Bom. Mas eu gostaria de ver o Xingoto e o Tapia para ver assim como a dupla ia se comportar, né? Porque obviamente do outro lado é uma dupla extremamente agressiva, né? Então e do outro lado da quadra a gente tem o Xingoto, que é um exímio jogador para se defender, né? E o Tapia, que é um maestro, né? Então acho que seria interessante ver, porque por mais que o LeBron tenha um nível altíssimo, ele tem um tipo de jogo completamente diferente do Xingoto, né? Sim. Então realmente seria interessante ver esse confronto. Na Mas realidade, no o que Mundial eu foi Coelho e Cook contra o Stupa e o Dineno. Stupa de Neno, isso aí. E o Galan jogou com o LeBron contra o Tapia e o Xingoto. Mas aí então a gente teve o Tapia e Xingoto, né? Só Sim. não o Galã e Coelho. Mas o que eu gosto, só para terminar aí a minha participação sobre esse torneio, é muito interessante ver justamente isso, né? Duplas diferentes, né? O que eu não sei se todo mundo acompanhou, mas teve até substituição no meio do jogo, Sim. né? Então essas regras diferentes, né? E a impressão que eu tenho também que como os jogadores assim de ponta não dão, me parece pelo menos, né? Não pela premiação, mas não dão tamanha importância quando tem um Premier, tu vê eles jogando mais solto, né? Então fazendo jogadas mais assim diferentes que chamam Malabarísticas. Isso aí então eu acho muito interessante, eu gosto bastante desse formato assim desse torneio. Eu espero que continue. O Cook Neto recebeu, agora falou em premiação, ele recebeu $66 mil porque ele ganhou os 3 jogos que ele jogou, ainda somou mais aos 180 mil que o time dele ganhou e mais a 37.500 por ter ganho as 3 partidas. Saiu de lá com um bom dinheiro para um torneio amistoso, né?
Interessante tu falar isso, Michael. Só um comentário. 180 mil, o time, mencionou que 180 mil é a premiação do vencedor. time vencedor, né? Esse final de semana a gente teve a Laver Cup do tênis, né? Que é um outro torneio de exibição. E se não me engano, o time campeão ganha 250 mil dólares. Que não me, assim, tu comentou agora e me chamou a atenção da premiação não ser tão diferente, né? Não, Isso pois é não interessante. estamos tão distante nesse sentido. Pois é. Mas a gente não viu a contrapágina do contrato, né? A gente não Então, sabe quanto foi o exato. cachê para ir para lá jogar, né? Os Aí a milhões, gente, né? Exato. aí a gente tem que ver, tem que saber esse número que estava ali encoberto ali com a etiquetinha. Vamos nos ater nas informações oficiais. É. Não, mas só para complementar, falar um pouquinho da Reserve Cup que foi um formato parecido mesmo com a Lever. A gente tinha 2 equipes, 3 dias de jogos. Cada dia os jogos valiam pontos diferentes. Então no primeiro dia 1 ponto cada jogo, no segundo dia 2 pontos e no terceiro dia 3 pontos. O Tingoto, por algum motivo, não foi convidado ou não estava presente na Reserve Cup, seja por um acordo comercial, porque tinha algum compromisso fora e não pôde ir, então por isso também que ele não estava lá, né? Só para o pessoal entender por que E a ele não gente estava. tinha um campanholo lá. Eram 16 jogadores, e aí o time do Campanholo do Lucas acabou ganhando, acho que foi 13-5 o placar final, mas aí só um destaquezinho meu, assim, é que por mais que a gente fala de exibição, e realmente tiveram pontos bonitos ali do TAP, algumas bolas, mas eu não senti o jogo tão leve assim, não. Eu Não sei achei onde tu quer que chegar. estavam tão em segunda marcha, não. Eu vi os pontos ali e a coisa tava pegada dentro da quadra. A rivalidade. Só lembrando que Galã e Galã LeBron e nem no Lebrão Paralímpico. tem um temperinho, um sazonzinho a mais, né? Eu tenho certeza que o Galã ali no vestiário virou pro Coelho e falou: meu amigo, eu dou o meu cachê para você se a gente ganhar esse jogo. Tipo, ele não entregou aquele jogo ali, ele não jogou amistoso. É que a gente sempre tem que lembrar que num nível profissional, assim, essas pessoas, esses jogadores, eles são muito competitivos. Então, claro que tem uma dosezinha de uma segurada para não se lesionar mas ao mesmo tempo ali ninguém quer perder, ninguém gosta de perder nesse nível de competitividade que a gente tem desses atletas de top do mundo, né? Então, cara, é difícil. Tem essa. Cara, eu não posso perder pra esse cara. Eu não quero perder pra esse cara. Sim, A gente com pega o certeza. exemplo até do Pablo, que é um cara extremamente competitivo. Ele não gostava de perder nem os Nem pro jogos. ímpar, né, cara? O Padre de Estrelas lá, que eles faziam exibição, nem esse tipo de jogo ele gostava de perder, né? E o Exato. cumprimento do Galã no final do jogo ali com o LeBron também foi aquela coisa. Tipo, quase não encostaram a mão, assim. Se bobear, dava tchauzinho, um pro outro do lado da rede ali. Não foi. Por isso que eu falo, eu senti o clima ali competitivo. Para não falar tenso, mas competitivo. Mas acho que foi um baita evento. Legal ver esse grupo reserva, que tem muitas academias já aí pelo mundo, né? Estados Unidos, agora lá na Espanha fazendo essa Reserve Cup lá em Marbella. Uma coisa super bacana, tomara que venha mais. Quem pôde acompanhar, se não me engano, acho que foi transmitido pela Red Bull TV. Foi todos transmitidos pela Red Bull, com narração Foi em muito inglês e em bacana. espanhol. E para quem não acompanhou, entra lá na Red Bull TV, faz a sua conta lá e acompanha, que os jogos acho que estão disponíveis como o reprise dos jogos estão lá, vale a pena, porque foi um evento muito bacana, estava bonito também como evento, bem montado, um clube super gostoso. Se não me engano, foi o clube onde a Espanha jogou a Copa Davis uma semana antes. Então, assim, um lugar bem bacana. E agora chegamos ao assunto principal do dia, vamos dizer assim, onde o Marcelo vai primeiro sorrir, porque realmente, e eu quero aqui publicamente, mais uma vez, Marcelo, exaltar o teu trabalho, porque se a gente está levando mais uma vez essa seleção extremamente competitiva lá para a Espanha, é muito do teu trabalho, aliás, é tudo do teu trabalho, mais uma vez, parabéns. E eu vou deixar aqui mais aberto agora, tanto para o Branco e para o Conrado, para participar. Marcelo, fala aí, como é que vai funcionar esse Mundial? Como é que a gente vai? Como é que está o Brasil? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que vai começar depois de amanhã e eu vou ter a honra de estar ao lado da seleção. Bom, Mike, primeiro vou agradecer e ousar discordar de ti, mas a verdade é que se eu faço alguma coisa é simplesmente juntar uma galera muito boa, isso sim. Mas quem faz acontecer é muita gente que está por trás e não vou citar nominalmente porque é realmente muita gente. Inclusive,
Começando a falar já do Mundial, eu acredito que a Cobrapa, que o Brasil seja a seleção que está indo com a maior equipe técnica, e eu estou falando isso porque eu não sei como estão as outras seleções, mas tem acontecido isso nos últimos Pan-Americanos e Mundiais, a gente está indo com a maior comissão técnica de todas. Isso é fisioterapeuta, isso é preparador físico, isso é psicólogo, isso é auxiliar técnico, isso é técnico, e é importante destacar isso Até porque fotógrafo vai, né? até o fotógrafo vai, exato, porque a única coisa que a gente pode fazer, a gente não pode entrar em quadra, né? A única coisa que a gente pode fazer é dar as melhores condições para essa gurizada entrar bem, entrar melhor possível. Seja seja para ganhar de 6-0, seja para perder apertado, a gente não sabe. Quem luta são eles. O que a gente pode fazer é tentar dar as melhores condições. E isso, uh, assim, já deu para perceber que faz bastante diferença. A gente já ganhou o jogo apertado, que eu tenho certeza que foi por uma questão de reposição de carboidrato, porque a Michele, que é a nossa médica, se deu conta, porque a gente tinha um trabalho de fisioterapia por trás. Então, isso já deu resultado. Então, se tem alguma coisa que eu faço só é conseguir juntar uma galera que trabalha muito bem e quero parabenizar todos. Para não me estender muito mais, então começando a falar do Mundial, né? Eu acho que muita gente que está assistindo aí não sabe bem como funciona. Então, o Mundial, que a gente chama, na verdade, são 2 torneios. E isso pode surpreender algumas pessoas. A gente tem ó, ah, o Mundial por equipes nacionais, ou que a gente chama de nações, que é aí a seleção brasileira, que é um time jogando, onde a gente joga, por exemplo, Brasil contra Argentina, vamos botar que está aqui do lado, por exemplo, né, um confronto. E nesse confronto são disputadas, é uma melhor de 3 partidas, onde joga a sub-14, a sub-16 e depois a sub-18, que é o melhor de 3. Se Marcelo, só te ganhar a interrompendo sub-14, rapidamente. Vai continuar como foi no último Mundial, onde a FIP vai dar a ordem ou voltou? não. Não, só para vocês entenderem, né, a observação do Michael. No último Mundial do Paraguai, que foi em 2023, a FIP inverteu essa ordem. Cada dia tinha uma ordem. Um dia entrou primeiro a 18, depois a 14, depois a 16, e pelo visto ninguém gostou, eles não gostaram muito também. E vai voltar como sempre foi agora. Primeiro jogo é sub-14, depois sub-16 e sub-18. Então, voltando à explicação ali, se ganha sub-14, se ganha sub-16, por exemplo, a gente ganha da Argentina sub-14 e ganha 16, não tem o confronto da sub-18, ou a gente pode jogar, isso às vezes conversado, né? Dependendo, mata-mata tem que jogar, é obrigatório. Desculpa, fase de grupos tem que jogar, é obrigatório. Uh, mas é o melhor de 3. E aí, se a gente ganhar 2-1 ou 3-0, a gente ganhou da Argentina, ganhou o confronto. Isso é um jogo por equipes, por nações. Marquem essa frase, a gente ganhou da Argentina. Marque essa frase. Tomara. Um, e o outro torneio, e assim, é um torneio de grupos, né? São 4 grupos de 4. Desses grupos passam 2 para as quartas de final, e aí depois vão se enfrentando até a final. O outro torneio que eu mencionei é o torneio que chama por duplas nacionais, ou que a gente costuma chamar de Open. E aí, quem joga não é a seleção brasileira. Quem joga é a dupla do Brasil, a dupla do Chile, né? A dupla. E aí é um torneio da Sub-14, outro torneio da Sub-16 e outro torneio da Sub-18. E aí tanto masculina quanto feminina. Então pode ser que uma dupla brasileira lá comece a jogar e pode ser até que se enfrente numa semifinal, por exemplo, 2 duplas brasileiras. E aí uma dupla vai passando e uma dupla pode ser a campeã mundial. A dupla é uma dupla do Brasil, é uma dupla da França, é uma dupla da Espanha, mas é a dupla que é campeã do país. Mas aí não é o time, não é a seleção brasileira que foi campeã. Então, é uma explicação rápida, assim, né? Que a gente chama que a gente vai jogar o Mundial. Na verdade, a gente está indo jogar 2 torneios. Claro que a seleção brasileira joga nações, mas essas duplas que vão representar também o Brasil na Nações, elas também jogam esse torneio paralelo chamado de Open. Só dando mais uma ilustradinha no comentário do Marcelo, um detalhe é que todas as posições são jogadas. Não importa desde a última até a primeira, você vai jogando,
vai ficar em quarto, quinto, todas elas são jogadas. Não vai por desqualificar. Perdeu a semifinal, tá fora. Não, segue jogando para disputa de quarto a oitavo, se não me engano, e assim até o fim. Eu mencionei, Maicon, que as duas melhores seleções, por exemplo, nações, né? As duas melhores seleções passam para as quartas, depois vão jogar semifinal. Isso. As duas outras duplas as duas outras nacionalidades, né? Os outros países que ficaram na chave, não é que acabou o torneio para essas seleções. Eles vão disputar as posições de nono a 16º. E aí abre uma chave à parte do torneio, né? Então, quem ficar na chave, mas que for ganhando até o final, ele vai ser o nono colocado. Por exemplo, seria o campeão desse torneio consolação, digamos assim, né? Então, como o Michael falou que todas as posições são disputadas. Por exemplo, quem passa, né, para a fase de mata-mata, que fica entre primeiro a oitavo, se perder nas quartas de final, ele já não tem mais chance de título, essa seleção. Ela vai disputar de quinto ao oitavo. Então vão ficar 4 seleções ali jogando de quinto ao oitavo. Se perdeu no jogo seguinte, essa seleção vai jogar a disputa de sétimo e oitavo. Quem ganhou desse jogo vai disputar quinto e sexto. Quem tá na semifinal e perdeu vai disputar terceiro e quarto. E quem for pra final vai disputar primeiro e segundo. Tá aí. Então, rapidamente, agora eu vou liberar o Marcelo para os nossos convidados. Tenho certeza que tem perguntas. Branco e Conrado, por favor. Aliás, o Conrado elogiou a participação do Marcelo, dizendo, pô, que sensacional. Conseguimos colocar o Marcelo agora às portas do Mundial. E aí, agora, por favor, suas vezes. Branco. A minha pergunta, assim, eu queria primeiro, né, saber se os 4 grupos já estão formados, se vai ser um sorteio, qual é o grupo do Brasil e quem são os cabeças de chave. Essa é a minha primeira pergunta. Fantástica pergunta, e eu vou até puxar uma colinha aqui, Branco. Na verdade, as únicas posições já definidas são 4 grupos, como eu mencionei, né? As únicas posições já definidas são os cabeças de chave desses grupos, né? Então, no masculino e feminino, a gente tem diferentes cabeças de chave. Até vou ler aqui, ó, na masculina, não, na feminina, a gente tem na chave A, Espanha como cabeça de chave, chave B, Argentina, chave C, Itália, chave D, Suécia. Eu vou usar o feminino para ilustrar aqui, mas masculino da mesma forma, né? E depois disso a gente tem os potes, como a gente chama, que são as colocações distribuídas conforme as colocações do último Mundial. Então, como a gente tem esses 4 cabeças de chave, né, já nas primeiras colocações, as segundas colocações de cada uma dessas chaves são sorteadas entre 4 seleções. As 4 seleções que vieram, né, do ranking do Mundial anterior. No caso da feminina, só para dar um exemplo aqui, a gente tem a Espanha, Argentina, Itália e Suécia como as cabeças de chave, né, as primeiras posições das chaves. As segundas posições vão ser um sorteio entre México, França, Portugal e Brasil. Ou seja, a quinta, sexta, sétima e oitava seleção do último Mundial. Vai ser sorteado, pode ser, por exemplo, se o primeiro sorteado for Brasil, a gente sabe que Brasil caiu na chave A, vai estar junto com a Espanha, por exemplo. E né? isso mostra o quanto importante é o torneio não acabar dessas duas duplas que classificam, né? Tu vê que os resultados deste torneio é o que vão decidir a posição na chave no próximo, né? Para ver como que é importante brigar até o final, seja por qual posição, né? Exatamente, a gente costuma conversar ali que um jogo ele pode definir o futuro da seleção, entre aspas, para os próximos 2 ou 3 mundiais, né? Porque dependendo do pote que tu fique, do sorteio, isso vai dificultar um próximo mundial que vai impactar no outro, né? Então, cada jogo é importante. E aí, só para complementar aqui, né, a explicação, a gente vai ter o sorteio dessas 4 seleções para dos segundos lugares de cada chave, depois mais 4 seleções nos terceiros lugares de cada chave, e para os últimos lugares, a gente vai ter, a partir de sexta-feira, o torneio, a chave principal do Mundial começa na segunda, dia 29. Mas agora, a partir de sexta, depois de amanhã, a FIP vai ter um Qualify com mais seleções, né? Então é um pré-torneio, digamos assim, um pré-mundial,
com mais seleções para definir quais seleções vão passar para esse estágio final. A gente tem, somando, a FIP chama de equipes masculino e equipe. Por exemplo, o Brasil está indo com 2 equipes. Uma equipe é masculina e outra feminina. A gente vai ter 66 equipes nesse Mundial, um número mais do que dobrou do último Mundial no Paraguai, impressionante. Ou seja, muitos países aí disputando. E esse Qualify ele é regionalizado. Por exemplo, a gente vai ter o Qualify da América, aqui onde vai disputar. Tem Uruguai, tem Estados Unidos, e acho que tem mais um país, eu não me lembro de cabeça. Mas enfim, eles são regionalizados, então cada continente tem o seu lugar determinado já. E assim, impressionante a quantidade de países, né? Quero ver como é que vai estar lá. O clima deve estar. Provavelmente vai estar muito legal. Conrado. Eu vou fazer aquela pergunta a mais chata possível para o Marcelo responder. Tava E eu, muito tranquilo ainda, né? Agora vai vir. não, você sabe que sempre sou eu que trago o pote da pimenta. Mas na verdade, assim, eu ao longo de todo a vida que eu tive envolvido com esporte, competição, esporte de alto rendimento, tanto dentro quanto fora, depois no trabalho, quando trabalhei com esportes, com marketing esportivo, com atletas, e isso me ensinou muito a separar a torcida do racional. Né? A competição da torcida. Uma coisa é a opinião do torcedor. Então, quando ele fala, qual é a perspectiva do Brasil? Não, a gente torce para o Brasil ser campeão. A gente quer que. Isso é o nosso papel de torcedor, é o coração que manda. Mas quando a gente chega na competição, a gente sabe que tem N fatores, dos mais diversos, até comi uma batatinha frita estragada e acordei mal no outro dia. Quer dizer, tem tanta coisa dentro desse pote para dar certo e dar errado, assim como também o pessoal vê um resultado de mundial e fala, não, agora fulano foi campeão mundial, agora é o número 1 do mundo daqui a 10 anos. E a gente já teve tantos casos, não só no Brasil, no mundo, caras que foram muito bem sucedidos, que foram os número 1 do mundo juvenis, não só no pádel, como no tênis ou em qualquer outro esporte, e não viraram um campeão quando chegaram ali no nível mais alto, né, no profissional. Ou, ao contrário, um cara que de repente não teve muito destaque em base ou em categorias juvenis, chega lá em cima e explode. Aí a pergunta da análise que vocês veem dos nossos atletas e do que vocês veem dos outros países, eu vi muito dos atletas sul-americanos aqui nos FIP Promises que eu acompanhei, que a gente foi transmitir e tal, e vi muito dos atletas, até alguns jogaram os FIPs principais adultos. Teve um menino da Argentina, o Graupeira, o Antônio Graupeira, um dos Graupeira. Jogou em Porto Alegre. Para mim, o que ele jogou em Porto Alegre, impressionante. Assim, o moleque que esse aí para mim é um palpitaço, não só para o Mundial, como para virar um grande jogador. O moleque joga muito pádel. Mas aí a minha colocação é qual é a opinião da Cobrapa, que também vocês avaliam também friamente, porque vocês estão ali dentro, diante do Mundial. Quais são os nossos grandes adversários? O que a gente. Né, aí entra um pouquinho da torcida, que potezinho que a gente tem que evitar ali, que mãozinha que tem que tirar o nome do Paraguai antes do Brasil. Como é que está isso aí na expectativa de vocês? Cara, muito legal tua pergunta aí, né, com a tua provocação. E a gente chegou num momento que tá muito legal de falar sobre isso, né? Porque eu entrei em 2019 na Cobrapa e ver a evolução de alguns atletas, como a gente estava falando agora há pouco do Luquinhas aqui, cara, assim, é de arrepiar mesmo, né? Então, tu falou de expectativas aí, né? O que vai ser, e a verdade é que o pádel hoje ele tá muito competitivo. A gente tem seleções que até um tempo atrás era inimaginável que seriam competitivas, e a gente tem um Equador, por exemplo, hoje jogando muito bem, muito bem. Onde nas probabilidades, a probabilidade é nossa de vitória, mas ela não é 98%. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, mas a gente também tem que ter esperança. E eu digo isso por algumas situações que aconteceram recentemente que me fazem ir bem confiante para esse Mundial, e claro, sempre deixando, inclusive, assim, preparando expectativas, né, de que pode ser que a gente perca para algumas seleções
inimagináveis, como eu mencionei a questão do Equador, mas pode ser que algumas surpresas aconteçam também. E cito só um exemplo agora do FIP Promise que a gente teve em Porto Alegre, onde a final foi o Natan e o Luca Carlesso jogaram. E muita gente não sabe, eu acho, mas eles jogaram com a dupla 1 da Argentina, de 16 anos, né? Eles vieram jogar. Eles jogaram o FIP Silver também. E a gente perdeu, mas a gente perdeu no tie-break, no tie-breakão, né? Nós levamos o segundo set da dupla 1 da Argentina. A Isa e a Giulia na 18 jogaram contra a Fiorella e a Francesca, dupla 1 hoje da 18 da Argentina feminina. Perderam também, mas se não me engano foi no tie-break, perderam o segundo no tie-break, foi um jogo muito disputado. Então, como tu mencionou aqui pro nosso lado também pode ser que dê uma dor de barriga em alguém, tem muita coisa de torneio, de convívio, que isso fica sempre no torneio, né? E tem muita coisa que acontece, também pode acontecer para eles, né? Se a gente pegar uma Argentina mal, pode ser que aconteça alguma coisa. Então hoje o pádel tá muito parelho, à exceção da Espanha, mas eu tô tirando a Argentina dessa faixa. O pádel argentino, ele ainda é, claro, mais forte, eles são favoritos, mas eu mencionei de 2019, quando eu entrei, e eu me lembro que a gente entrava com o time B para tomar 6-0, 6-0, porque com o time A a gente ia tomar 6-1, 6-1 da Argentina. E quando eu falo de esperança, eu tô indo realmente muito confiante. Eu sinto que eu tô indo com um time completo, com um time que dá para confiar, com um time de atletas menores, mas atletas que começaram a se acostumar a vencer, gostar de vencer. Então, de novo, pode ser que aconteça da gente perder para outras seleções que estão muito fortes, né? A França é muito forte, a Itália é muito forte. A gente não sabe, nunca sabe como vem Suécia, como vem Holanda, mas vai dar para competir bem, vai dar para competir pelo topo. Se a gente vai chegar ou não, pode ser que a gente fique na chave, a gente não sabe. Mas eu tô indo bem esperançoso e peço a torcida de todos aí, porque, assim, realmente o time tá. Eu tô muito confiante. Tô muito Mas confiante nesse aí, Mundial. aí eu acho que é legal o que você falou e reforçar e deixar claro, né? Hoje a gente tem uma situação muito de equalização de forças, né? Não tá aquela coisa tipo, aquela zebra, o cara que tinha 10% de chance de ganhar, ganhou. Não, que zebraça. Não, hoje é assim, o cara que tem 45% vai ganhar do cara que tem 55% de chance de ganhar. Então, ou seja, o pádel tá, né? Claro, ainda existe talvez uma prateleira, duas prateleiras, três prateleiras, mas assim, essa prateleira do meio, ela tá muito nivelada, né? Então, pô, de repente, se é o que você falou, se um Equador ganhar do Brasil, ou se de repente a Argentina tropicar contra uma Itália, quer dizer, não é nada que o pessoal olhe e fale, meu Deus do céu, e ao mesmo tempo também não quer dizer que é avassaladora a vitória do outro time, né? Eu acho que não é pelo fato da zebra, tem que valorizar quem está ganhando, porque estão com chances todo mundo de bons resultados. Exatamente. Eu não sei quais grupos, quais times desse Qualify vão entrar no quadro final, né? Mas das outras três linhas de cada chave, digamos assim, dos outros três lugares, tirando a Espanha, que realmente está num outro patamar, acho muito difícil dar uma zebra, por exemplo, a ponto do Brasil ganhar. Da Espanha hoje ainda acho muito difícil, né? Mas as outras 11 seleções, elas estão muito parelhas, assim. Claro que a Argentina no topo ainda favorita contra qualquer uma dessas outras, inclusive contra nós, mas é isso que tu falou, aquele 95% que já foi um dia, ele não é mais, e isso muito mérito. Eu quero parabenizar todos os 24 convocados aí, porque a gente vai realmente com um time muito bom e que gosta de competir. Assim, a cabeça deles está muito preparada, eu acho, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, mas estou indo bem confiante mesmo. E aí, aproveitando só, você acha, só uma última coisa, no Open, você acha que a gente pode ter um domínio espanhol? O domínio da Espanha, em termos de probabilidade, acredito que sim, né? Mas a gente sempre
tem, por exemplo, no Paraguai, a Juju e a Sofia ganharam da dupla, elas estavam misturadas, mas acho que talvez fosse a dupla mais forte da Espanha, ganharam dela, se não me engano, nas quartas, né? A Juju e a Sofia foram vice-campeãs mundiais, perderam para outra dupla espanhola. Mas a Espanha hoje ainda é muito completa em termos mentais, táticos, o técnico eu não vou mencionar, mas os outros, todos os aspectos que fazem de um jogador ser completo, a Espanha, ela está realmente num outro patamar. Eu vejo a Espanha chegando em todos, claro, não tem como descartar hoje, não tem como descartar, mas a gente sempre pode ter uma surpresa ou outra. Por exemplo, no Paraguai mesmo tem o Facundo, né? O Facundo Denic, que jogou super bem lá jogou super bem no Paraguai. Eu não me lembro se eles foram campeões ou vice, mas são duplas que são muito competitivas, inclusive contra os espanhóis, né? Então, assim, Espanha, obviamente, vou sempre colocar como favorito, mas sempre lembrando que essas zebras podem acontecer e podem não chegar. O Facundo que tá na Espanha já há alguns anos, né? Acho que já desde o Mundial passado ele já estava na Espanha, já está treinando lá. E aí, com certeza, traz muito para o Paraguai e traz muito para os menores, para ele mesmo nesse sentido. Gente, infelizmente, como eu disse, esses três poderiam ficar falando muito mais tempo, mas eu vou pedir agora uma rápida consideração final, até para a gente já ir encerrando, porque e quero dar, claro, a notícia já foi dada, mas a convite, a organização dos pais que estão lá e também da Cobrapa, agradecer a todos, porque estarei presente no Mundial dos menores pela segunda vez, fui ao Mundial passado, mas pela primeira vez na Espanha. Então, sempre quero agradecer muito a esse pessoal que se organizou para isso. A Cobrapa, que abraçou a ideia e também ajudou. E eu estou embarcando daqui a 2 dias, encontro o Marcelo lá na Espanha, e a gente traz mais notícia direto de lá. Branco, tuas considerações finais, por favor. Maiquinho, não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu tive um probleminha aqui, estão me ouvindo? Tá. Então, as minhas considerações, primeiro, elogiar o trabalho aí do Marcelo, tá? Não apenas aí com os jovens, mas ele sabe, eu já falei isso para ele pessoalmente, que ele é quem dá a cara para bater. As reclamações que eu já fiz até hoje, ele sempre me ouviu, analisou, respondeu com educação, e ele sabe que eu sou chato, ele sabe que eu sou chato, né? Até porque eu também já eu já fiz parte da direção da Federação Gaúcha, então a gente gosta sempre de criticar, e tem muita gente que crítica é sempre bom, tá? Só que existem críticas destrutivas e construtivas, né? Então eu sei que tem muita gente na hora de criticar que aparece e pouca gente para elogiar. Então fica aqui o meu elogio pro Marcelo, primeiramente. E segundo lugar, eu espero realmente que essa gurizada que vai participar esteja acompanhando o programa, porque o meu recado e a minha consideração final é direto para eles, né? Por que eu digo isso? Para eles valorizar esse momento. Principalmente, a gente sabe que eles estão numa idade, né, que é difícil às vezes ter um foco total no esporte, passa muita coisa pela cabeça, os hormônios estão a mil, mas assim, pessoal, valorizem por 2 motivos. Primeiro, muita gente queria estar no lugar de vocês, muita gente boa ficou de fora, tá? Então valorizem cada segundo essa experiência, que é uma experiência única, independente se vocês continuarem no esporte depois disso, sabe? E a segunda coisa é, como o Marcelo falou, eu acho que a seleção nunca esteve tão bem estruturada, contando com excelentes profissionais, uma infraestrutura diferenciada que talvez nunca foi vista antes. Então, aproveitem isso, aproveitem essa oportunidade e bora lá, que boa sorte para todos, que a gente espero que vocês tragam muitas alegrias aí pra gente. Então, gurizada, foco e vamos lá. Conrado, por favor. Eu vou endossar as palavras do Vini e eu vou fazer uma cola aqui, rapidinha, mas vou citar todos os convocados, porque eu quero deixar o nome de todos e desejar já a todos uma boa sorte. Então, estou aqui no Instagram da Cobrapa e vou ler todos os convocados. Sub-14 masculina, Eduardo Casagrande Lopes, Matheus Ferreira Mas, Murilo Sampaio e Pedro Henrique da Costa. Conrado, você vai dando os nomes e eu vou dando os apelidos ou não? Aí eu vou lendo aqui e vou se eu der apelido, o Maicon briga comigo do tempo.
Pode seguir, toca a ficha. Sub-16 masculina, Luca Formigueri, Lucas Barenho, Luca Carlesso e Natan Duval. Sub-18 masculina, Diogo Rodrigues, Felipe Barassal, Thiago Gasparim e Ulisses Janello. Sub-14 feminina, Cecília Almeida, Martina Rossen, Rafaela Ribeiro e Valentina Dallagnol. Sub-16 feminino, Ana Júlia Oliveira, Júlia Juste, Lara Capristo, e Manuela Soares. Sub-18 feminina, Júlia Betim, Isabela Mas, Isadora Siga e Laura Mas. Então, para todos esses 24 nomes que eu li, desejo boa sorte. Como falou o Vini, aproveitem o momento que vocês estão passando, a experiência. Vocês estão num lugar que não é para poucos, mas que tem muitos que gostariam de estar aí. Então, vocês estão aí por mérito. Aproveitem a experiência, curtam muito, aproveitem cada segundo. E para o Marcelo, em nome de toda a diretoria técnica também, desejar uma excelente viagem, um excelente torneio. Parabéns pelo torneio feito, pelo resultado feito até aqui. E independente do que acontecer lá no Mundial, tenho certeza que todos vão se entregar 120% e já antecipo um parabéns, qualquer que seja o nosso resultado. Marcelo, por favor. Gente, da minha parte só agradecer as palavras do Vini, né, e do Conrado também. É um trabalho que, quando a gente fala de menores, é um trabalho que é no longo prazo, né? E eu tinha esse ano de 2020, na verdade era 2026, tá? Porque a gente vem construindo a gente vem construindo uma coisa que leva tempo. E às vezes a gente é muito imediatista. O Padel, sempre bom lembrar, teve uma parada gigantesca e um gap geracional que leva um tempo para reconstruir. E assim, é muito legal tá podendo colher isso. A gente já colheu alguns resultados, então é muito legal. Eu estou bem empolgado. Então, só quero agradecer as palavras de vocês, agradecer o Maicon pelo convite, me coloco à disposição para participar sempre que der e sempre que possível. A minha gratificação é falar dessa gurizada. Se quiserem também dou meus pitacos em outros assuntos, como dei aqui também. Então, gente, muito obrigado aí por me receberem e até um próximo programa. Tá aí, gente. E assim a gente vai encerrando mais um Atrás do Vidro. Esse é o segundo. Se possível, vai também estar disponível no Spotify. Procure lá pelo PadRG, vai ter também os antigos podcasts, podem ouvir, fiquem à vontade. Agradecer mais os patrocinadores, a Grif Padel, a Compass e a Racas com o cupom de desconto PADELRG10. Fiquem à vontade. Até logo.